galera, aqui é o Bigode e hoje estamos aqui para mais um encontro da nossa catequese online. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a igreja. Antes de explicar como vai ser o encontro, sobre o que exatamente vamos falar sobre a igreja, primeiro vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a que o Espírito Santo venha até nós e ilumine essa inteligência para que a gente possa ouvir o que Deus quer falar para a gente neste encontro. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no encontro de hoje, nós vamos falar sobre a igreja. Eu vou fazer uma breve história, uma breve resumida da história da igreja. E nós vamos falar sobre os 5 mandamentos da igreja e sobre os 10 mandamentos de Deus. Então, bem importante esse encontro para vocês, muito informativo, para vocês aprenderem um pouco mais sobre a igreja. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Começando essa frase aqui para falar sobre a igreja. A igreja foi fundada há mais ou menos 2000 anos por Jesus Cristo e foi continuada pelos apóstolos. No começo ela não tinha o nome de igreja católica, Eles eram apenas chamados de seguidores de Cristo ou os cristãos. No começo, os cristãos eram perseguidos pelos judeus, pois eram considerados traidores do judaísmo, pois estavam prestando culto seguindo um marginal, alguém que foi preso. Então, com essa perseguição, os cristãos começaram a se espalhar pelas outras regiões do Império Romano, que era bem grande na época, e começaram a fazer novos seguidores, formando novas comunidades e novas unidades da igreja. Assim, com o tempo, foi se criando alguma estrutura de igreja, várias unidades, de ter alguém líder daquela unidade, Então, com o tempo, eles foram se espalhando pelo território do Império Romano. Mas então, eles começaram a ser perseguidos pelo próprio Império. Foram inventadas muitas mentiras sobre os cristãos na época, para que eles se tornassem popular, para que a população não aderisse, e também muito por causa que eles não prestavam um culto ao imperador. Então eram considerados, vamos dizer, inimigos do império. Foram praticamente 3 séculos de perseguição, dos cristãos tendo que se esconder, fazer missas todos escondidos. Nesse período surgiram milhares de mártires, incluindo São Pedro e São Paulo. Uma curiosidade: São Pedro foi martirizado num circo construído por Nero que ficava na colina Vaticano. Nesse circo havia um obelisco que ficava bem no meio, e foi bem ali que São Pedro foi martirizado. E esse obelisco está no mesmo lugar que hoje é a Praça de São Pedro no Vaticano. Então, historicamente, foi ali que São Pedro foi martirizado. Mas foi somente em 313 d.C. que o imperador romano Constantino tornou lícito o culto dos cristãos e permitiu que eles cultuassem publicamente. Mas desde então a igreja enfrentou vários obstáculos, desde vindo de organizações políticas, da politicagem da época, dentro da própria igreja e até mesmo dos dois juntos. Vários imperadores e reis tentaram intervir nas decisões teológicas, e outras decisões da igreja. Mesmo muitos deles não conhecendo nada sobre teologia, eles tentavam intervir político, que era mais cômodo para eles, e esse era o famoso Césaropapismo, onde o César, o imperador, queria se fazer papa.
E de dentro da igreja surgiram muitas heresias, e essas tentavam mudar a fé verdadeira, né? A fé católica. E muitas vezes, essas pessoas que apoiavam essas heresias tinham apoio dos políticos da época. Então, eram os políticos tentando intervir, era dentro da igreja tentando desestruturar a própria igreja, e os dois se unindo para que isso acontecesse. Na época medieval, ali durante algum tempo, a igreja teve uma certa crise papal, né? Onde o Papa vivia na França ao invés de viver em Roma, que é o lugar que ele deveria viver, porque o Papa é o bispo de Roma. E assim criou uma revolta dos fiéis italianos, principalmente dos romanos, por não terem o seu bispo ali, né? Tipo assim, o bispo deles estava lá na França, então isso criou uma revolta muito grande, até uma confusão de dois papas ao mesmo tempo. De certo modo, a comunidade da igreja em Roma começou a decair, começou a se desestabilizar. Já na Reforma Protestante, a igreja perdeu muitos fiéis para o protestantismo e muita influência em países onde a denominação protestante dominava, e os reis destes países, desses reinos na época, né, achavam mais propício o que a denominação protestante pregava, então acabou levando muitos fiéis da igreja. E tantos outros acontecimentos que a igreja enfrentou, que a igreja enfrenta, mas no final sempre a verdadeira fé e a verdadeira igreja de Cristo vencia, pois Deus sempre levantava os seus grandes santos no momento que a igreja mais precisava. Exemplos: Santa Catarina de Sena, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Gregório Magno e tantos outros santos que foram erguidos durante a crise da igreja para restabelecer a fé, firmar a fé católica novamente. Já agora nós vamos ver sobre os 5 mandamentos da igreja. A igreja possui 5 mandamentos que contemplam o mínimo necessário para um crescimento na fé. Mas podemos e devemos fazer muito mais, pois isso é apenas o mínimo obrigado pela igreja. Ela sabe que, como mãe, tem filhos de todos os tipos e condições, portanto fixas, sabiamente apenas o mínimo necessário, deixando que cada um, conforme a sua realidade, faça mais. E devemos fazer mais. Primeiro mandamento: participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guardas e abster-se de ocupação de trabalho. Nós devemos participar da missa do domingo e dos dias santos, que seriam Natal, Epifania do Senhor, sendo transferido para o domingo no Brasil, Ascensão de Jesus no domingo, Corpus Christi, Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro, Imaculada Conceição, 8 de dezembro, Assunção de Nossa Senhora, domingo, São José, 19 de março, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, domingo, e por fim de todos os santos, domingo, e procurar se abster de trabalhos que podem ser evitados. Segundo mandamento: confessar-se ao menos uma vez por ano. Nós precisamos buscar nos confessar pelo menos uma vez ao ano, sendo que muitos procuram antes da Semana Santa, mas isso de certo modo é pouco, pois na nossa condição esperar um ano é muito tempo. Precisamos procurar confessar com mais frequência, para que além de termos pecados perdoados, permitir que a graça nos lave e nos deixe limpos por dentro. Terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Devemos comungar ao menos uma vez ao ano, sendo preferível na Páscoa. Mas se a confissão já é pouco, imagine a Eucaristia. Nós possuímos a oportunidade diariamente de comungar, precisamos buscar comungar ao menos uma vez por semana, nas missas dominicais. Se tiver a oportunidade durante a semana também, pois a Eucaristia é o alimento da nossa alma e que nos ajuda a fortalecer para lutar contra as tentações e crescer no amor de Deus. Quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne. Nós precisamos fazer jejum por obrigação todas as quarta-feiras de cinzas, sexta-feiras santas, sendo essa obrigação pessoas a partir dos 18 anos até os 60 anos. Antes disso ou depois disso, pode-se fazer, mas não é obrigado pela lei da igreja. O jejum eclesial básico consiste em fazer uma refeição completa durante o dia e 2 que juntas não deem uma. Ou seja, você faz um café da manhã modesto, só para enganar o estômago, faz o almoço normal, sem exageros, né, sem sobremesa, e algum lanchinho de noite, bem básico, só para enganar o estômago de novo. No meio dessas refeições,
nada. Pessoas que fazem trabalhos braçais, que utilizam muito esforço físico no trabalho, podem fazer, se achar necessário, uma pequena adaptação, mas sem fugir desse roteiro, né? Talvez comer umas 2 bolachas só ali no meio, só por fazer muito esforço, né? Ou algo do gênero, mas sem fugir do que é fazer o sacrifício. É realmente sentir vontade de comer e não comer, é fazer esse mísero sacrifício. E todas as sextas-feiras do ano, tirando as solenidades que foi dito no primeiro mandamento, nós devemos abster de carne, ou seja, não comer carne vermelha, de frango, de porco, só carne de peixe vale. É toda uma tradição por causa da carne de peixe, mas só o peixe de carne que vale. As outras carnes não pode. A igreja estabeleceu esse dia na sexta-feira para a gente se unir à paixão de Cristo, no momento que a gente relembra a paixão de Cristo, e fazer algum sacrifício por amor a Deus. Estão dispensadas as pessoas menores de 14 anos, pessoas que só tenham aquilo para comer, tipo assim, pessoas que recebem de doações, então tipo é aquilo que tem, né? Não tem condições de ter outro alimento, aquele alimento que tem para comer, ou as que estão com algum problema de saúde e tem prescrição médica que precisam comer a carne, ou com um problema de saúde que justifique deixar comer carne. Já que no Brasil, a CNBB promulgou e o Vaticano aceitou essa proposta da CNBB de substituir a abstinência de carne por alguma obra de caridade. Quinto mandamento: ajudar a igreja em suas necessidades. Nós precisamos ajudar a igreja nas suas necessidades materiais. Sim, a parte espiritual é extremamente importante. O intuito da igreja é levar partes espirituais para os fiéis, mas ela também precisa se manter. Ela também tem muitas obras de caridade, a própria paróquia ou tantas outras comunidades da igreja, organizações da igreja. Então, além do físico, da estrutura, também tem as várias obras de caridade que a igreja realiza. Reforçando para vocês que a igreja pode ser considerada a maior instituição de caridade do mundo. Mas essa ajuda é de acordo com cada um que pode fazer. Você pode doar 10 reais, 5 reais, o tanto que você pode ajudar, que o seu coração permite, porque desde que você dê de coração, de boa vontade mesmo, é válido. Então não é obrigatório os 10%, mas se puder ser os 10% do salário, melhor ainda. Se puder ser mais, melhor ainda. Mas é o tanto quanto a gente pode contribuir. E essa ajuda pode ser dada uma parte para as paróquias, por causa de estrutura, né, para ajudar todo o trabalho da paróquia, e outra parte para outras obras da igreja, né, para comunidades, para ordens, para tantos lugares que fazem trabalho, sei lá, com moradores de rua, dão assistência para famílias, por exemplo, a Toca de Assis, os franciscanos, né, como a ACN, que ajuda refugiados, tantas outras partes da igreja que precisam das nossas doações e que fazem um trabalho muito bonito, um trabalho espiritual ou um trabalho ali de caridade mesmo, material. Então, doar uma parte para a paróquia e pode ser outra parte para outros lugares da igreja que fazem um trabalho de caridade. E agora nós vamos falar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos são baseados no diálogo de Deus com Moisés no livro do Êxodo. Ali ele passou suas leis em que o povo de Israel devia cumprir na nova vida que iriam formar. E hoje em dia nós somos esse povo e devemos buscar e seguir todas as 10. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus nos amou primeiro e nós devemos correspondê-lo amando de volta. O amor a Deus implica rejeição aos falsos deuses e renúncia a todo tipo de idolatria e superstição. Precisa buscar amar a Deus em tudo o que formos fazer, para que possamos amar a Deus sobre tudo, pois tudo o que fazemos estamos colocando Deus e buscamos amar a Ele. Assim iremos procurar não fazer algo que não conseguimos amar Ele. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Aqui devemos ter cuidado referente a blasfêmia, que é proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de censura, de desafio, dizendo mal de Deus, faltar-lhe ao respeito nas conversas, abusar do nome dele e buscar não fazer juramentos com o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda. O catecismo afirma que a Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã.
E é por isso que os fiéis têm a obrigação de participar da Eucaristia nos dias de preceito, a menos que estejam justificados por motivo sério e deliberadamente faltam a essa obrigação ou cometem um pecado grave. Aqui vivemos juntos o terceiro mandamento de Deus e o primeiro mandamento da Igreja. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Deus quis, depois de si, honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Temos obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para nosso bem, revestiu da sua autoridade. Precisamos respeitar nossos pais e isso se estende aos nossos avós, professores, tios e tias e superiores. Podemos talvez discordar do que pensem e das suas decisões, mas sempre tratar respeitosamente. Quinto mandamento: não matar. Além do respeito pela vida, que é sagrado, como afirma o catecismo, esse mandamento ainda implica outros atos. São eles o aborto, a eutanásia, o suicídio. Em relação ao suicídio, é um caso muito delicado. Cada um tem a sua particularidade e motivação. Então o catecismo diz: não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. A castidade significa a integração da sexualidade da pessoa na sua unidade interior, corporal e espiritual. A sexualidade torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando integrada na relação de pessoa a pessoa, no dom mútuo e temporalmente ilimitado do homem com a mulher. E a virtude da castidade implica na aprendizagem do domínio de si. Viver a castidade é utilizar o seu corpo, aquilo que Deus te deu, da melhor maneira possível, como a gente discutia lá no encontro que eu falei sobre a virtude da castidade como um todo. Então nós devemos tomar cuidado com nossas palavras, ações, pensamentos, conversas, olhares e consentimentos. Sétimo mandamento: não furtar. Neste mandamento, proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Então, você tomar ou usufruir de algo que não é seu seria um furto, né? Você toma para você ou você utiliza de uma maneira ilícita, né, que a pessoa não permitiu você usar, você está furtando. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. Nós não devemos mentir sobre as coisas e nem sobre as pessoas, criando coisas falsas ou espalhar algo que não temos certeza. Como está escrito no catecismo, as ofensas contra a verdade exprimem por palavras ou por atos a recusa e empenhar-se na retidão moral. São infidelidades graves para com Deus e, nesse sentido, minam os alicerces da aliança. Ou seja, além de você pode destruir a reputação de alguém com a sua mentira que você está criando, ainda você está ofendendo a Deus por estar inventando algo ou contando algo que você não tem certeza dos fatos. E muitas vezes com a intenção de prejudicar aquela pessoa. Nono mandamento: não desejar a mulher do próximo. Isso aqui não é só para os meninos não desejar a mulher do próximo, mas vai para as meninas a não desejar o homem da outra mulher. Aqui volta-se novamente para a castidade, pois ao olhar, pensar, falar, e sentindo isso, nós já podemos estar desejando alguma pessoa. Tudo depende de nós consentirmos o que a nossa carne deseja. Mas para viver corretamente mesmo, nós não podemos desejar nenhuma pessoa que não tenha uma relação com a gente. Independente se a pessoa não namore, se ela não seja casada com ninguém, nós não podemos desejar essa pessoa, pois nós não temos nenhuma intimidade com essa pessoa. Então, para regrar os nossos sentidos, nós não podemos ter essas ações, esses sentimentos maliciosos. Décimo mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Nós não devemos cobiçar nada que não é nosso. Vai desde coisas materiais até mesmo conquista ou a vida de alguém. Pois é como se fosse uma certa inveja da outra pessoa. Desejar o que aquela pessoa tem seja meu. Se tomar dela, tipo, aquela pessoa tem, ela não merecia, isso aqui devia ser meu, Nós precisamos batalhar e conquistar as nossas coisas, os nossos esforços e méritos. Isso não impede olhar alguma coisa que uma pessoa tem, sei lá, a pessoa tem um celular legal, ou sei lá, coisa assim, Não, mas não desejando daquela pessoa, Ou não desejando ter a vida daquela pessoa também, Tipo assim, vou ter tudo que ela tem,
para ter a mesma vida dela. A pessoa, tem um videogame, ou tem uma casa legal, sei lá, alguma coisa assim. Não tem problema você olhar e querer para você também. Mas acaba aí, porque é com o seu trabalho que você deve conquistar e comprar, ou ter alguma coisa, ou talvez conquista você se esforçar para chegar naquilo. Não desejando estar no lugar daquela pessoa. Como se fosse o pensamento, aquilo deveria ser meu, aquilo não deveria ser dela, ser meu. Tantas outras coisas que nós falamos, ou pensamos, ou sentimos, que nos fazem ter inveja. Então é isso, galera, esse foi o encontro de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Nós tentamos trazer algumas coisas sobre a igreja, sobre os mandamentos da igreja, que muitas vezes a gente não sabe que existe, então não segue por não sabe que existe. A gente pensa que é só os 10 mandamentos, então conhecer os mandamentos da igreja para aplicar, né, e segui-los, porque já é o mínimo do mínimo do mínimo, não cumprir esses mandamentos sabendo, tendo capacidade de cumpri-los, é considerado um pecado mortal. E a gente não quer isso, a gente não quer pecar mortalmente. E também sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, buscar fazer eles certinho, pois também é o mínimo que você tem para amar a Deus. Então, esses 5 mandamentos, os 10 mandamentos, nós devemos cumprir, sempre olhar, falar assim, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, né? Pois é o mínimo se a gente quer amar a Deus, né? E nós devemos fazer muito mais do que isso, deve ir muito além se a gente quer realmente amar a Deus, alcançar a santidade, ir para o céu. Nós devemos fazer muito mais além do que esses mandamentos. Lembrando, nós estamos na reta final, se tudo der certo, até o final do mês que vem, né? Eles estarão crismando, procurem participar dos encontros, assistir os encontros e vocês puderem se preparar o melhor possível para crismarem e sair sabendo muitas coisas com uma fé no mínimo fundada, vocês aprimorarem mais na caminhada de vocês. Então é isso, vamos fazer a nossa oração final. É que vamos rezar um Pai Nosso, que agora, tendo conhecimento desses mandamentos, que Ele nos ajude a cumprir, a buscar cumprir todos esses mandamentos, né? A buscar defender a nossa fé da igreja, né? Dar fortaleza para defender a nossa fé contra as coisas que o mundo quer que a gente acredite. Deus conceder essa força e essa resiliência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E também para o nosso anjo da guarda, nos ajude nessa difícil missão que é para nós seguir esses mandamentos, que Ele nos ajude, nos inspire, esteja sempre nos auxiliando a cumprir e também que sempre proteja de todo o mal. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado, eu espero vocês no próximo e tchau!